O caçador de preocupações. Um dos grandes objetivos da vida é alcançar a paz de espírito, e a razão pela qual tão poucas pessoas têm paz de espírito é porque não a veem como um objetivo suficientemente importante e, se a veem, não se dão ao trabalho de entender o que as separa da sua paz de espírito. Já falamos sobre um dos principais obstáculos, ou pares principais de obstáculos, que são os padrões de hábitos negativos: medo do fracasso, medo da rejeição. Eles nos roubam uma enorme quantidade de paz de espírito. E também falamos sobre sentimentos de culpa, sentimentos de inadequação, falta de valor, falta de merecimento, etc. Eles também nos roubam a nossa paz de espírito. Mas, nesta sessão, quero falar sobre o último, por assim dizer, a chave para esta discussão sobre emoções negativas, e é isso que chamamos de imaginação negativa. As palavras imaginação negativa vêm de um extenso corpo de literatura escrito no início do século. Eles descobriram que a imaginação negativa é algo que criamos em nós mesmos e que, ao mesmo tempo, nos causa uma enorme quantidade de estresse e desespero. A imaginação negativa cria medo, e uma das melhores definições de medo que vi ultimamente é chamada de experiências de fantasia que parecem reais. Experiências de fantasia que parecem reais. Em outras palavras, são experiências que criamos em nossas mentes e imaginações e vivemos com elas, e quanto mais vivemos com elas, mais reais elas se tornam. Tenho 3 filhos e se os deixo assistir a um filme de terror, mesmo que insistam em assistir, eles começam a pensar que há criaturas monstruosas debaixo da cama, no quarto, etc. Essas são experiências de fantasia que se tornam reais. E uma vez, com o pequeno Michael, não conseguimos fazê-lo dormir no quarto dele porque ele estava convencido de que havia monstros lá. Aqui eu chamo de imaginação negativa. Traduzo como preocupação. A preocupação é uma forma persistente de medo causada pela indecisão. A preocupação é uma forma persistente de medo causada pela indecisão. O que isso significa? Significa que, quando tomamos decisões, nos livramos da preocupação. Há alguns anos, foi realizado um estudo no qual muitas pessoas foram estudadas e questionadas sobre o que estavam preocupadas no momento. A partir das respostas, elas perceberam que era com isso que as pessoas se preocupavam. 40% das preocupações que as pessoas tinham eram sobre coisas que nunca aconteceram. Elas perceberam que as coisas com as quais estavam preocupadas nunca aconteceriam. Elas se atrasariam ou perderiam o emprego ou não dariam certo em um relacionamento. O próximo número, 30%, eram coisas que aconteceram no passado que já tinham acontecido e nada podia ser feito a respeito. 12% das preocupações eram sobre saúde, na maioria dos casos. Preocupações desnecessárias. Achavam que tinham uma dor, uma doença, um sofrimento ou algo que acabou não sendo verdade. 10% das coisas com as quais se preocupavam eram triviais, estavam preocupados em ter lixo no parquímetro ou se alguém os chamaria ou não, preocupações realmente irrelevantes. Apenas 1,8% das preocupações eram sobre algo substancial e desses 8%, metade ou 0,4%, estavam totalmente fora do controle da pessoa. Estavam preocupados se a China Vermelha invadiria o Vietnã do Norte e coisas semelhantes. De qualquer forma, a pessoa não podia fazer nada. Basicamente, pesquisas mostram que quase 96% de tudo com que nos preocupamos, ou mais, é irrelevante, nunca aconteceu, não vale a pena se preocupar. De onde vem a preocupação? Bem, ela vem de uma mentalidade de preocupação. Se você foi criado em uma família onde sua mãe ou seu pai eram pessoas preocupadas, você pode ser outra pessoa preocupada também. É uma resposta condicionada. Você os viu se preocupando e você quer ser como eles porque eles eram as pessoas mais importantes do seu mundo, então você também se preocupa. E eu conheço crianças de 4 ou 5 anos que são muito preocupadas. E elas e seus pais sentam juntos e se preocupam, mesmo que não haja nada para fazer.
mas são as experiências fantasiosas que se tornam reais. Nosso trabalho é eliminar a preocupação, e vou lhe dar 2 ou 3 ideias simples que você pode usar. A número 1, que é uma das mais populares de todas, é simplesmente esta: viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Não se preocupe com o que pode acontecer amanhã, não se preocupe com o que pode acontecer daqui a 1 ano ou daqui a 6 meses. Apenas faça o melhor que puder. Agora, aqui está uma bela citação de Teddy Roosevelt. Ele disse algo que significava isso: faça o que puder, onde estiver, com o que tiver. E não se preocupe com o resto. Faça o que puder, onde estiver, com o que tiver, e não se preocupe com o resto. A segunda chave para lidar com as preocupações: enfrento uma série de desafios na minha vida empresarial, e esse desafio é chegar aos fatos. Isso é muito importante. Inscreva-se no canal para mais conteúdo de qualidade. Não os fatos aparentes, não os fatos rápidos, não os fatos que parecem óbvios, mas sim compreender os fatos reais. Reservar um tempo para examinar uma situação e descobrir qual é a verdade real. Descobri que a maioria das situações preocupantes desaparece se houver fatos suficientes. Se você ouvir que alguém fez ou não algo, se ouvir sobre uma mudança em seus negócios, sua vida pessoal ou uma mudança em um de seus relacionamentos, descubra. Ligue para essa pessoa. Descubra a resposta na fonte certa, e você frequentemente descobrirá que os fatos eliminam a preocupação. A maioria das pessoas que se preocupam são aquelas que preferem se preocupar em vez de perder tempo perguntando e descobrindo exatamente o que está acontecendo. Pergunte, investigue, leia e faça sua lição de casa. Obtenha os fatos. Um dos requisitos mais importantes, aliás, para o seu sucesso nos negócios ou em qualquer outra área, é obter os fatos necessários para que suas respostas sejam precisas e atualizadas. O terceiro método é chamado de destruidor de fatos. Destruidor de preocupações é uma expressão cunhada por um de nossos graduados. Ele disse que essa expressão literalmente salvou seu negócio e sua saúde mental. É uma das técnicas mais simples, juro que é incrível. Consiste em 4 etapas, certo? Etapa número 1. Se você tem algo em mente, defina-o claramente por escrito. Sente-se e reserve um tempo para escrever e diga a si mesmo exatamente com o que estou preocupado. Sente-se e escreva. Estou preocupado com isso e descreva a situação exatamente como você a vê. Na medicina, dizem que um diagnóstico preciso é 50% da cura. O diagnóstico preciso, definindo-o claramente por escrito, é 50% da cura. E um ponto importante aqui é que, às vezes, quando você parece ter um problema avassalador, você tem mais de um problema. Você tem uma situação chamada enxameação. Temos 1, 2, 3, 4 problemas juntos. Se você os definir claramente por escrito, poderá escrevê-los. 1, 2, 3, 4. Existem vários pequenos problemas que o preocupam. Às vezes, se você eliminar uma dessas dificuldades, o resto evapora. Às vezes, um problema em um grupo de problemas é a chave e o resto é irrelevante. Esteja atento a isso e defina-o por escrito. Número 2 é que, uma vez definido claramente, esta é a chave. Determine o pior resultado possível. Determine o pior resultado possível. Em outras palavras, pergunte a si mesmo: qual é a pior coisa que poderia acontecer como resultado dessa situação? Pense cuidadosamente se a pior coisa que poderia acontecer acontecesse. Determine o pior resultado possível. Uma coisa interessante acontece aqui. Descobrimos que, na preocupação, não estamos preocupados ou estressados com um evento. O evento não nos preocupa. O que nos preocupa é a antecipação desse evento e a resistência que colocamos psicologicamente, desejando, esperando, rezando para que esse evento não aconteça. Se determinarmos qual poderia ser o pior resultado possível e ele disser que a pior coisa que poderia acontecer é isso, nós o especificamos e anotamos. Escrito.
Descobrimos algo notável, sua preocupação desaparece, parece evaporar. Assim que definimos o pior resultado possível, e é esse o estresse que surge, de não querer encarar o que poderia acontecer. Falaremos sobre isso mais tarde, mas é o fenômeno psicológico da negação. Nós negamos, não queremos encarar. Se você tem um investimento e o investimento está piorando a cada dia, você deve dizer a si mesmo: qual é a pior coisa que poderia acontecer com esse investimento? E a pior coisa é que você pode perder tudo. Uma vez que você diz, vou perder tudo, de repente você não está mais preocupado com isso, porque você sabe o que poderia acontecer no terceiro. O terceiro passo. Deixe-me dizer uma coisa, diga adeus. Em relação a um relacionamento, às vezes estamos em um relacionamento muito infeliz e dizemos: qual é a pior coisa que poderia acontecer? O pior que poderia acontecer é eu perder o relacionamento. O relacionamento desaparece. Você precisa se perguntar: isso vai me matar? Vou morrer por perder o investimento? Vou morrer por perder meu emprego? Perder o relacionamento vai me matar? A resposta, claro, é não. Você se recupera de quase tudo. E número 3, aliás, há muitas pessoas que têm e mostram sinais de câncer, mas não vão ao médico porque não querem saber. O estresse de não saber, na verdade, agrava o curso da doença, e finalmente, quando precisam ir ao médico, a doença já está tão avançada que o médico não consegue salvá-las. Mas o estresse de não encarar a possibilidade as mantém longe de um médico no momento em que ele poderia ajudá-las. Número 3. Esteja preparado para aceitar o pior, se acontecer. Aceitar o pior, se acontecer, não é ser passivo, não é ser fatalista. Basta dizer, nada pode ser feito. Não os fatos aparentes, não os fatos rápidos, não os fatos que parecem óbvios, mas sim compreender os fatos reais, reservar um tempo para examinar uma situação e descobrir qual é a verdade real. Descobri que a maioria das situações preocupantes desaparece se houver fatos suficientes. Se você ouvir que alguém fez ou não algo, se ouvir sobre uma mudança em seus negócios, sua vida pessoal ou uma mudança em um de seus relacionamentos, descubra, ligue para essa pessoa. Descubra a resposta na fonte certa, e você frequentemente descobrirá que os fatos eliminam a preocupação. A maioria das pessoas que se preocupam são aquelas que preferem se preocupar em vez de perder tempo perguntando e descobrindo exatamente o que está acontecendo. Pergunte, investigue, leia e faça sua lição de casa, obtenha os fatos. Um dos requisitos mais importantes, aliás, para o seu sucesso nos negócios ou em qualquer outra área é obter os fatos necessários para que suas respostas sejam precisas e atualizadas. O terceiro método é chamado de destruidor de fatos. Destruidor de preocupações é uma expressão cunhada por um de nossos graduados. Ele disse que essa expressão literalmente salvou seu negócio e sua saúde mental. É uma das técnicas mais simples, juro que é incrível. Consiste em 4 etapas, certo? Etapa número 1. Se você tem algo em mente, defina-o claramente por escrito. Sente-se e reserve um tempo para escrever e diga a si mesmo exatamente com o que estou preocupado. Sente-se e escreva. Estou preocupado com isso e descreva a situação exatamente como você a vê. Na medicina, dizem que um diagnóstico preciso é 50% da cura. O diagnóstico preciso, definindo-o claramente por escrito, é 50% da cura. E um ponto importante aqui é que, às vezes, quando você parece ter um problema avassalador, você tem mais de um problema. Você tem uma situação chamada enxameação. Temos 1, 2, 3, 4 problemas juntos. Se você os definir claramente por escrito, poderá escrevê-los. 1, 2, 3, 4. Existem vários pequenos problemas que o preocupam. Às vezes, se você eliminar uma dessas dificuldades, o resto evapora. Às vezes, um problema em um grupo de problemas é a chave, e o resto é irrelevante. Esteja atento a isso e defina-o por escrito. Número 2 é que, uma vez definido claramente, esta é a chave.
Determine o pior resultado possível. Determine o pior resultado possível. Em outras palavras, pergunte a si mesmo: qual é a pior coisa que poderia acontecer como resultado dessa situação? Pense cuidadosamente se a pior coisa que poderia acontecer acontecesse. Determine o pior resultado possível. Uma coisa interessante acontece aqui. Descobrimos que, na preocupação, não estamos preocupados ou estressados com um evento. O evento não nos preocupa. O que nos preocupa é a antecipação desse evento e a resistência que colocamos psicologicamente, desejando, esperando, rezando para que esse evento não aconteça. Se determinarmos qual poderia ser o pior resultado possível e ele disser que a pior coisa que poderia acontecer é isso, nós o especificamos e anotamos. Escrito. Descobrimos algo notável: sua preocupação desaparece. Parece evaporar. Assim que definimos o pior resultado possível, e é esse o estresse que surge. De não querer encarar o que poderia acontecer. Falaremos sobre isso mais tarde, mas é o fenômeno psicológico da negação. Nós negamos, não queremos encarar. Se você tem um investimento e o investimento está piorando a cada dia, você deve dizer a si mesmo: qual é a pior coisa que poderia acontecer com esse investimento? E a pior coisa é que você pode perder tudo. Uma vez que você diz, vou perder tudo, de repente você não está mais preocupado com isso, porque você sabe o que poderia acontecer no terceiro. O terceiro passo: deixe-me dizer uma coisa, diga adeus. Em relação a um relacionamento, às vezes estamos em um relacionamento muito infeliz e dizemos: qual é a pior coisa que poderia acontecer? O pior que poderia acontecer é eu perder o relacionamento. O relacionamento desaparece. Você precisa se perguntar: isso vai me matar? Vou morrer por perder o investimento? Vou morrer por perder meu emprego? Perder o relacionamento vai me matar? A resposta, claro, é não. Você se recupera de quase tudo. E número 3, aliás, há muitas pessoas que têm e mostram sinais de câncer, mas não vão ao médico porque não querem saber. O estresse de não saber, na verdade, agrava o curso da doença. E, finalmente, quando precisam ir ao médico, a doença já está tão avançada que o médico não consegue salvá-las. Mas o estresse de não encarar a possibilidade as mantém longe de um médico no momento em que ele poderia ajudá-las. Número 3. Esteja preparado para aceitar o pior, se acontecer. Aceitar o pior, se acontecer, não é ser passivo, não é ser fatalista. Basta dizer: nada pode ser feito. Inscreva-se no canal para mais conteúdo de qualidade.